Olá, eu sou o Lucas, o evangelista, companheiro de missão do apóstolo Paulo. Convido você a conhecer a história de um dos maiores profetas da humanidade. Falaremos sobre o nascimento de João Batista e a visita do anjo a Maria. Prepare-se para uma narrativa profunda, emocionante e repleta de inspiração. Zacarias e Isabel eram um casal de idosos que dedicava a vida a servir a Deus com bondade. Eles eram felizes, mas tinham um grande desejo: ter um filho. Isabel não podia engravidar, e todos diziam que era impossível. Mesmo assim, eles nunca perderam a fé e continuavam orando, pedindo a Deus que lhes desse a alegria de ter um filho. Como em mais um dia comum, Zacarias exercia seu trabalho no templo como sacerdote. Enquanto o povo permanecia do lado de fora em oração, ele acendia o incenso diante do altar, um símbolo de que Deus estava ouvindo as súplicas daquele povo. De repente, algo inesperado acontece. Um anjo do Senhor aparece diante dele. Era Gabriel. Assustado, Zacarias recua, mas o anjo lhe diz: "Não tenha medo, Zacarias. Deus me enviou para lhe dizer que ele ouviu a sua oração. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será cheio do Espírito Santo, será um grande profeta, semelhante a Elias. Por meio das suas palavras, muitos se voltarão novamente para Deus." Confuso, Zacarias pergunta ao anjo: "Como isso pode acontecer? Eu e minha esposa somos idosos, e Isabel não pode engravidar." Então o mensageiro responde: "Eu sou Gabriel. Estive na presença de Deus e fui enviado para lhe trazer essa boa notícia. Mas porque você duvidou das minhas palavras, ficará mudo até que tudo isso se cumpra." O povo que estava do lado de fora aguardava ansiosamente pela volta de Zacarias. Eles perceberam que o sacerdote permanecia por muito tempo dentro do templo e começaram a imaginar que algo incomum havia acontecido. Talvez ele tivesse tido algum tipo de visão. Quando Zacarias finalmente se apresentou diante da multidão, todos notaram que ele estava mudo e não conseguia dizer uma única palavra. Logo depois, ele retornou para sua casa para os braços de sua esposa. Então, no passar dos tempos, finalmente Isabel engravidou, e uma criança começou a se desenvolver em seu ventre. Em uma manhã tranquila na pequena vila de Nazaré, a vida da jovem Maria estava prestes a ganhar cores que ela jamais imaginou. O carpinteiro José era seu porto seguro. Ele pretendia ser o seu futuro esposo, mas o céu tinha planos que ultrapassavam as montanhas da Galileia. De repente, Maria se surpreende com uma visita inesperada. Era Gabriel, o mensageiro de Deus. Ele a saudou: "Alegre-se, Maria. Você recebeu uma graça especial. O Criador está com você." Assustada e com o coração batendo forte, Maria tentava entender. Por que ela? O que significava tudo aquilo? Percebendo o tremor em suas mãos, o anjo lhe fala a boa notícia: "Não tenha medo. Deus olhou para o seu coração e a escolheu. Você terá um filho e o chamará de Jesus. Ele não será apenas um rei. Será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele será a luz do mundo. Ele será a salvação da humanidade." Com uma doce curiosidade, Maria perguntou: "Mas como isso é possível? Minha vida é simples, eu ainda nem me casei." Gabriel então revelou a ela o milagre: "O Espírito de Deus virá sobre você como uma brisa suave, e o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra protetora. O que nascer de você será puro. Será o próprio Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo." Para mostrar que o impossível era apenas o começo, o anjo completou: "Até sua prima Isabel, em sua idade avançada, que todos diziam não poder ser mãe, já espera uma criança há 6 meses. Porque para Deus não existe nada impossível." Um silêncio envolveu o lugar. Maria olhou para o horizonte, sentindo o peso e a beleza daquela missão. Com um sorriso de entrega e os olhos brilhando, respondeu: "Eu sou a serva do Senhor. Que em mim seja feita a vontade de Deus, exatamente como você disse." Maria, maravilhada e surpresa com a experiência incomum que viveu naqueles últimos dias, não conseguia conter a emoção. A visita do anjo Gabriel mudou o rumo da sua vida. Ela sentia o peso e a glória de ter sido escolhida para uma missão grandiosa. Seu papel na história da humanidade seria ser reconhecida como mãe do Filho de Deus. Ansiosa para compartilhar as boas novas com sua prima Isabel, Maria não mediu esforços. Apressou-se e partiu para uma longa jornada.
Foram muitos dias de peregrinação até chegar a uma cidade na região montanhosa de Judá. Ao chegar à casa de Isabel, sua intenção era simples e pura: ajudar a prima nos últimos meses de gravidez e contar a experiência extraordinária que havia vivido. Ao cruzar a porta, Maria só teve tempo de dizer: Isabel, a paz seja contigo. Maria teve uma nova surpresa. Isabel já sabia de tudo o que havia acontecido. No momento em que Isabel ouviu a saudação, foi tocada pelo Espírito Santo. A criancinha em seu ventre saltou de alegria, e Isabel exclamou: Maria, tu és abençoada entre todas as mulheres, e abençoada é a criança que está sendo gerada em teu corpo. É uma honra imensa ter em minha casa a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi a tua saudação, o Espírito Santo me tocou, e meu filho se mexeu de alegria em meu ventre. Você é abençoada, Maria, por acreditar nas palavras do anjo mensageiro. Então Maria, transbordando de gratidão, disse: A minha alma reconhece a grandeza do Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele olhou para mim, uma serva humilde. De agora em diante, todos vão saber o quanto sou abençoada. O Todo-Poderoso fez coisas grandes por mim. Santo é o seu nome. Com sua força, Ele derrubou os poderosos de seus tronos, mas deu lugar aos humildes. Ele deu comida aos pobres e desprezou os ricos. Ele não esqueceu do povo de Israel e manteve a promessa de bondade que fez a Abraão e a todos os seus filhos, para sempre. Em uma manhã como outra qualquer, Isabel e Zacarias não sabiam que aquele dia seria especial. Sobre a sua casa, havia uma atmosfera diferente. Uma luz irradiava sobre eles. Enfim, havia chegado aquele momento tão esperado. Isabel deu à luz um menino. O choro daquela criança rompeu o silêncio do ambiente, trazendo um sorriso irradiante ao rosto de Isabel. Como o anjo Gabriel havia prometido, o impossível aconteceu. A notícia do nascimento do menino correu por toda a Judéia. Amigos e parentes chegavam de todos os lugares e, admirados, diziam: Deus olhou para esta casa. A alegria de Isabel era contagiante, pois ela havia recebido um presente das mãos de Deus. Alguns dias depois, a casa estava cheia para a cerimônia de circuncisão. Alguém, não aguentando a curiosidade, perguntou: Este lindo menino será chamado Zacarias? Sugerindo e esperando a aprovação de todos. Mas Isabel, com um olhar firme e sereno, balançou a cabeça. Não, o nome dele será João. Um murmúrio de confusão tomou a sala. João? Mas não há ninguém com esse nome na família? Questionavam, olhando para o velho Zacarias em busca de uma resposta. Zacarias, ainda em seu silêncio profundo, pediu uma tabuinha de escrita. Com dedos trêmulos de emoção, escreveu: O nome dele é João. No momento em que o último traço foi feito, um milagre aconteceu. O silêncio de meses foi quebrado. A voz de Zacarias voltou forte, não em um grito, mas em um hino de louvor que fez as paredes da casa vibrarem. Todos recuaram maravilhados. O temor e a esperança se misturavam nos olhos do povo, que sussurrava: Este menino será alguém especial? A mão de Deus está sobre ele. Cheio do Espírito Santo, Zacarias segurou o pequeno João nos braços. Seus olhos brilhavam enquanto ele profetizava: Bendito seja o Senhor, que veio resgatar o seu povo. Ele cumpriu a promessa feita ao nosso pai Abraão, nos libertando para servirmos a Deus sem medo, com justiça e amor. Ele olhou bem nos olhinhos do bebê e sorriu. E você, meu filho, será chamado profeta de Deus. Você irá à frente, preparando o caminho para o Salvador. Você ensinará o povo a encontrar o perdão e a luz. Pelas palavras da sua boca, muitos se arrependerão de seus pecados e se voltarão para Deus. João não era uma criança comum. Ele crescia em espírito e, fortalecido pela presença divina, preparava-se solitário no deserto para o dia em que se apresentaria como profeta de Deus ao mundo. Assim encerramos nossa jornada de hoje. Maria, Isabel e Zacarias nos provaram que, para Deus, o impossível é apenas o começo de um milagre. Se esta história te inspirou, inscreva-se no canal para acompanhar a continuação dessa caminhada de fé. O que está por vir revelará como essas vidas mudarão o curso da história. Nos vemos no próximo vídeo.